Paz de Cristo a todos, permitam-me alguns apontamentos acerca do quinto domingo do tempo comum no Evangelho de São Lucas, do capítulo 5, do versículo 1 ao 11. O texto nos coloca justamente diante da dinâmica em que, como se é possível realizar a existência, aquilo que é o chamado vocacional, para a existência de cada pessoa, enquanto a sua realização. O texto vai colocar, então, que Jesus está ali à margem do lago de Genezaré. Esta ideia da margem do lago, então, nos coloca entre a terra e a água, para nos colocar diante, então, dessas confluências em que aquilo que é espiritual e aquilo que é material, e em Jesus mostra justamente que essas realidades elas não se chocam, mas há uma confluência em que Jesus demonstra que no plano de Deus, através da palavra de Deus, que não há oposição entre a vida material e a vida espiritual, mas no plano de Deus está justamente uma possibilidade da plena realização. O texto começa a trabalhar justamente colocando que ali a quantidade do povo comprimia, apertava Jesus. Outro lugar vai dizer que as pessoas até pulavam sobre Jesus, e justamente então para nos fazer compreender como que uma pessoa poderá realizar a sua existência, tendo em vista que às vezes a massificação, ou seja, a sobreposição de ideias, de modos de convivência, pode justamente sufocar a vocação da pessoa, a sua realização pessoal. O texto coloca que Jesus ele faz um discernimento como quem escolhe. Diz ali que haviam duas barcas que estavam à beira do mar, colocando justamente este sentido de algo estático que não vai interferir, mas Jesus é que vai fazer a sua própria opção. Então, coloca justamente para que uma pessoa possa ter uma vida realizada, ela precisa não se deixar condicionar, mas ela precisa fazer então a sua opção. E coloca que Jesus escolhe a barca de Pedro como quem faz opção por esse ser, por esse modo em que Pedro vai se revelar, e ele embarca, e o texto diz que humildemente, né, ele pede para Pedro fazer este afastamento um pouco da terra. Assim vai nos ajudando justamente a compreender que a vivência da vocação, ela precisa deste afastar muitas vezes desta ideia materialista, e é preciso justamente o que? Buscar através desse distanciar, ou seja, se aproximar mais da vida espiritual, ouvir mais aquilo que é o plano de Deus, a proposta de Deus. Ali, então, Jesus ensinava as multidões, a barca, então, como esse lugar da palavra de Deus, da intimidade com o Senhor, referido muitas vezes à igreja. Jesus pausa, por assim dizer, diz, né, que acaba de falar, mas então entre o que fala e aí a outra parte, né, o que se extrai desta fala. E ele agora então diz a Simão, afasta-se, né, para longe, toma distância mesmo destas frustrações e lança suas redes, né? É como quem dissesse assim, deixa afundar as suas frustrações, porque a rede é aquilo que segura, aquilo que impede para a pesca. E Pedro, né, aqui não é Pedro, está dizendo Simão, ele reage a Jesus, né, na expressão que Lucas usa, e só Lucas usa essa expressão, epistata, no sentido daquele que lidera, né, por cima, ou seja, justamente esta ideia da espiritualidade, né, colocar a palavra de Deus acima dos seus cansaços, acima das suas frustrações, que Pedro vai dizer, né, que trabalhamos, né, como quem sofreu verdadeiramente
se esforçou, não fizeram por menos, né, a noite inteira para dizer que não houve descanso. Então vai fazendo justamente que cada um pense, né, no seu desejo, que para se realizar a pessoa precisa se empenhar. Não dá para a pessoa, eu quero ter uma vida realizada, e a pessoa não adentrar a isto. Então vai dizer justamente que Simão, ele adentrou isso e fez uma experiência de grande frustração, mas movido pela palavra, né, pelo plano de Deus, ele então diz que mergulha, né, ele lança as redes, né, como nesse abismo. E no versículo 6 vai dizer que eles então recolheram, né, apanharam, no sentido de quem reuniu, ajuntando uma quantidade imensa. Então, aqui quando diz tanta quantidade, né, frisando justamente que foi uma experiência extraordinária. Aqui uma experiência da graça de Deus, uma experiência mística, aquilo que ouvimos na primeira leitura, em que Isaías também retrata a sua experiência. Segunda leitura, Paulo também fala da sua experiência. Então, a pessoa conduzida pela palavra de Deus, ela inevitavelmente ela vai fazer uma experiência transcendente, ela vai fazer uma experiência mística. E diz que os nós das redes se rompiam, né, como se estourassem, para dizer justamente desta experiência, que eles foram feitos para esperar uma realidade, e esta realidade ela surpreendeu. E a palavra, né, grega para que reuniram tantos peixes, né, ou pescados, né, que se diz ikitos. E aqui é interessante a gente guardar esta palavra, porque logo em seguida vai dizer que eles acenam aos companheiros como quem convoca sem usar a palavra, usam um sinal. E é muito importante esta questão do sinal, porque nós vamos ver que os cristãos, eles tinham um sinal que era utilizado, que nós chamamos acrônimo, né, que é para entender que uma espécie de uma sigla em que se juntam estas primeiras letras das palavras e forma então uma sigla, o que dizemos, né, um acrônimo, e desses peixes, desses pescados, justamente são as iniciais de um dizer, né, que diz justamente, Ictus, né, que coloca justamente Jesus Christus Theou e Ros Soter, que significa justamente o que? Jesus Cristo, Deus, Filho do Deus Salvador, né? E esse sinal que muitas vezes os cristãos se identificavam no início por este sinal. E este chamar então de outros, né, faz justamente pensar que Cristo é a identificação dos cristãos, não há outra identificação para os cristãos. Esses companheiros, então, esses que se identificam pela pessoa de Cristo, se identificam pela experiência da fé, da outra barca, no sentido de que aquilo que acontece na barca de Simão, pela ação de Cristo, é o que é capaz de preencher as outras barcas, ou os outros anseios de vida, né? E de tal modo que as barcas quase que afundaram, para dizer algo de uma situação, né, ou tudo ou nada, que se coloca então nesse preenchimento absoluto, total, para toda forma de espiritualidade. Simão Pedro vai ter uma reação que retrata justamente a sua experiência mística, é uma experiência transcendente, em que ele cai aos pés de Jesus, mostrando que a sua força não é suficiente. Então houve uma força maior, e ele conclui da parte dele algo muito forte, ao dizer para Jesus, né, parte, pois, da minha pessoa, como que retira-te, né? Como se dissesse, né, eu não posso ter parte com o Senhor, porque eu sou o quê? Eu sou um pecador, ou seja, sou um homem formado
fora do âmbito de Deus. E assim vai colocando justamente esta disposição, como o profeta Isaías disse: eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e o anjo vai e o toca, mostrando que esta reconfiguração de Deus que acontece na pessoa, né, de Cristo, que reconfigura Paulo, que era um assassino de cristãos, e pela sua conversão ele se torna um anunciador da graça de Deus. Então, o cristão é esta pessoa que vai fazer esta experiência mística da graça de Deus, que configura, modula a sua existência de uma forma maior. Cristo não nega nada disto que Pedro disse, e me retrata que essa experiência é uma experiência que atingiu também os outros, né? Colocando como ali Tiago e João como testemunhas também, né? Sobre o que aconteceu. E a pessoa de Jesus Cristo vai como Salvador, vai dizer a Simão, né? E essa disposição de Simão de reconhecer a sua fragilidade, Jesus vai dizer para ele: não temos, ou seja, não se apavore, doravante serás pescador de homem, no sentido de dizer que desta experiência de transcendência modifica, qualifica a existência da pessoa. E aqui é preciso pensar que, né, da expressão que é utilizada aqui, como se dissesse justamente que Pedro, ele será este exemplar na sua ação, ele conduzirá outros também ao alcance desses objetivos. Ele será um inspirador. Então ele não será simplesmente uma pessoa que toma os outros, mas enquanto pescador ele será exemplar para os outros. Então o cristão faz a experiência da fé, diz o texto que eles deixam tudo, ou seja, agora eles têm parte absolutamente com o Senhor. Aquilo que Jesus depois vai dizer a Pedro: se eu não te lavo, você não tem parte comigo. Ele diz: lava tudo, ou seja, ter parte total com o Senhor. Então que nós possamos abraçar a palavra de Deus, não ter medo de avançar com a palavra, mesmo diante daquilo que foi grande frustração, pelas próprias ações, mas então fazê-lo com a orientação de Deus e esse desejo forte, né, de ter uma vida tão realizada que se torne inspiradora para as outras pessoas também. Boa semana.